Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como eu já falei em vídeos anteriores, vamos continuar hoje a nossa série sobre toxicologia clínica e perícia forense, tá bom? Olha só, não se esquece de se inscrever aqui no canal, né? Se você não for inscrito, eu me chamo Rafael Barbosa, sou professor, mestre e doutor em Bioquímica pela Universidade Federal do Cariri e se você chegou aqui nesse canal, ou caiu de paraquedas e encontrou esse canal através de alguém, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Se você está estudando aí para o concurso, está estudando aí para alguma residência e esse conteúdo foi interessante para você, não esquece de fazer isso que vai me ajudar bastante, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações dose-efeito e relações dose-resposta. Por que isso é importante? Como a gente está falando sobre agentes tóxicos, esses agentes tóxicos a gente precisa estudar como é que quais são os efeitos relacionados a quantidade do fármaco que você administra e qual é a intensidade e qual a resposta biológica que ele vai gerar, dependendo da dose que você vai utilizar. Então, a relação dose-resposta ela é essencial tanto para a toxicologia quanto também para a farmacologia. Essa relação ela vai variar de acordo com algumas características. Quais são elas? Via de administração, duração e frequência de exposição, bem como a concentração da substância, claro, né? Se você tiver uma substância mais concentrada, essa relação dose-efeito, dose-resposta, ela pode ser modificada. Esses princípios, eles vão nos auxiliar, né, os profissionais que trabalham com toxicologia, na escolha da prescrição de fármacos ou até mesmo de antídotos, diminuindo ali a toxicidade ou reduzindo a toxicidade de uma determinada substância. Então a gente vai compreender hoje um pouquinho sobre as interações entre os agentes tóxicos e os seus receptores, tá? As correlações entre a via administrada e a resposta do paciente e discernir, né, entender um pouco mais sobre as variações das respostas farmacológicas, a depender da dose do medicamento que você está utilizando. Então, vem comigo aqui para minha lousa, para a gente começar a conversar um pouquinho, tá bom? Então, primeiro, a gente precisa entender quais são os mecanismos dose-efeito e dose-resposta. Então, primeira coisa, o que é dose-efeito? Refere-se à relação entre quantidade de substância administrada e a intensidade do efeito produzido. Isso aqui é importante. Se eu administro uma quantidade X e a intensidade do efeito é Y, agora eu tenho uma relação dose e efeito. Ao administrar essa quantidade de substância, eu tenho esse efeito desejado ou indesejado. Já a dose-resposta, ela pode ser diretamente proporcional à dose, certo? E sua resposta no organismo. Como assim, professor? Existem substâncias que quanto mais você aumenta a dose, maiores são suas respostas. Então, existe agora uma dose resposta. Só que na dose-resposta é necessário que haja uma proporcionalidade. E aqui, muitos colegas, muitos profissionais de saúde acabam não entendendo esse conceito. Por quê? Porque normalmente se acha que proporcionalidade é sempre direta, e nem sempre é. Nós podemos ter uma proporcionalidade indireta. O que é isso, professor? Você pode ter o aumento da concentração da substância e uma redução na resposta. Ou então, você pode ter um aumento da concentração da substância e uma inalteração da resposta. Ou seja, por mais que eu aumente a quantidade da minha substância utilizada, a resposta ela não vai ser alterada. Então é importante que vocês entendam isso, tá? Existem três hipóteses fundamentais que vão governar essas relações. A magnitude da resposta está relacionada à dose, está relacionada ao mecanismo de toxicidade e à biodisponibilidade do fármaco. Isso aqui é muito importante. Vamos lembrar o que é biodisponibilidade. Biodisponibilidade é quanto o medicamento chega na corrente sanguínea. Só que não basta chegar na corrente sanguínea. Quando ele chega na corrente sanguínea, quanto mais dessa substância ficar ligada a proteínas, menor é a fração livre, consequentemente, menor são os seus efeitos. Quanto maior a fração livre dos fármacos, maiores serão, ou das substâncias tóxicas, maiores serão seus efeitos. Então a gente precisa entender que não existe apenas uma única resposta norteadora para dose-efeito e dose-resposta. A gente precisa avaliar essas condições, tá bom? Por isso que a gente precisa muito da farmacologia. Existe uma relação chamada dose-magnitude. O que é isso? A resposta que a gente pressupõe que um sítio-alvo vai ter, ela é diretamente relacionada a onde o produto químico interage, qual a concentração relacionada e a dose administrada. Ou seja, quanto do fármaco foi administrado, onde ele se liga, como ele se liga e quais são suas relações. Múltiplos mecanismos podem ser resposta para determinadas toxicidades. Como, por exemplo, existem determinados compostos que se ligam em vários sítios de ação, cada um com uma relação dose-resposta diferente. Consequentemente, se ele se liga em vários lugares, ele vai ter afinidades diferentes por receptores diferentes, podendo gerar respostas com magnitudes diferentes. Além de ligação proteica. Fármacos que estão ligados a proteínas não atravessam barreiras facilmente. Apenas a fração livre, que eu acabei de comentar com vocês, exerce efeitos farmacológicos. Então isso aqui é muito importante para a gente entender essa resposta. Bom, quando a gente fala de tipos de toxicidade ou características de toxicidade, a gente precisa relacionar a potência.
Rafa, o que é potência? Potência de um fármaco é a concentração necessária para produzir 50% do seu efeito. Se eu consigo produzir 50% do efeito em doses muito baixas, significa que esse fármaco é muito potente. Um fármaco muito potente, quando ele é utilizado de maneira incorreta ou em doses não adequadas, ele tem uma tendência natural de gerar uma toxicidade mais intensa. Então, fármacos mais potentes requerem doses menores para ocasionar o seu efeito. Já a eficácia não é relacionada diretamente à potência. Ela representa o limite da relação dose-resposta, o efeito máximo que um fármaco pode produzir, independentemente da dose. Então, quando a gente fala de fármacos potentes, nós estamos falando de uma resposta com concentrações baixas. Quando nós falamos de fármacos eficazes, nós estamos falando de fármacos que produzem aquela resposta, independentemente da dose. Qual é a relação que ele vai ter, qual é a resposta que ele vai gerar na dose utilizada, tá? Então, curvas de dose e resposta em formato de U, elas são observadas para metais essenciais e vitaminas, onde tanto deficiência quanto excesso causam efeitos adversos. Isso aqui é uma polêmica bem interessante que a gente vê no mundo de hoje, né? O pessoal prescreve vitamina de todo jeito, acha que tudo é deficiência de vitamina. Eu acredito que você deve observar também efeitos adversos ocasionados por hipervitaminose. A gente tem que ter essa noção. Se a gente usa demais, pode causar efeito adverso. Se a gente usa de menos, também pode causar efeito adverso. Por quê? Porque se em concentrações muito baixas, ele também não tem a resposta desejada, tá bom? Quais são os tipos de toxicidade, então, professor? Ela pode ser seletiva, quando você tem diferentes respostas à mesma substância entre organismos. Então, por exemplo, o tetracloreto de carbono, o CCl4, ele é extremamente tóxico para nós, mas não é tóxico para galinhas. Então, existem diferenças. Entre espécies, variações quantitativas e qualitativas na resposta, e diferenças individuais, como, por exemplo, polimorfismo genético. Algumas pessoas podem apresentar, por exemplo, proteínas diferentes umas das outras, que são, consequentemente, importantes para gerar respostas diferentes, tá bom? Exemplo, asiáticos frequentemente apresentam rubor asiático após o consumo de álcool, devido a um polimorfismo no gene ADH1B, que resulta no acúmulo de acetaldeído. Para quem não lembra, o etanol ele é metabolizado pela ADH, né, álcool desidrogenase, só que a álcool desidrogenase é uma proteína. Sendo ela uma proteína, ela precisa de um gene para ser produzida. Então, algumas raças diferentes, né, vão apresentar respostas diferentes por causa do polimorfismo genético, tá bom? Bom, quando a gente vai falar de dosagem de segurança em índices terapêuticos, a gente precisa entender que isso aqui faz parte dos estudos toxicológicos. Para a gente justamente entender relação dose-resposta, índice terapêutico adequado, margem de segurança. Então, tudo isso precisa ser avaliado em estudos de toxicologia. Vamos começar pela DME. O que é a DME? Dose mínima efetiva, ou seja, a menor dose capaz de produzir efeito positivo. Veja que eu não estou falando de efeitos tóxicos. Então, tipo, como é que eu vou saber? Como é que a gente sabe lá na bula qual é a dose máxima tolerável para o uso do medicamento? A partir da DME, que é a dose mínima efetiva. Opa, essa dose aqui já é suficiente para gerar resposta. Então, qualquer dose acima disso já é considerado uma superdosagem. Segundo conceito, DL50, que nós falamos no vídeo anterior. Dose letal média, dose letal para 50% de uma população. Ela é sempre expressa em miligramas por quilo, tá bom? IT. O que é o IT? Índice terapêutico. Ele é calculado pela diferença entre a dose terapêutica média e a dose elementar média. Ou seja, IT alto significa que tem uma margem de segurança muito alta. A dose efetiva para a dose tóxica tem uma diferença muito grande. Então a gente tem um índice terapêutico muito alto, certo? Já índices terapêuticos baixos, eles exigem dosagens precisas e monitoramentos rigorosos. Já a MS é margem de segurança aqui na toxicologia. Ela é dividida entre a DL1, ou seja, dose letal para 1% da população, e a DE99, dose efetiva para 99% da população. Vai indicar a magnitude da diferença entre dose exposta em uma população humana e nível dos efeitos adversos não observáveis. Por exemplo, o lítio exemplifica um fármaco com IT estreito. Ele é muito eficaz no transtorno bipolar, mas requer monitoramento constante dos níveis sérios para evitar a toxicidade. O que é um IT estreito? A diferença entre dose tóxica e dose efetiva ela é muito pequena, portanto, precisa de monitoramento, beleza? E por fim, uma das coisas que pode influenciar diretamente na resposta, né, ou na resposta de fármacos é a via de administração. Obviamente, a via intravenosa ela tem um risco muito maior de gerar toxicidade pelo simples motivo de o medicamento chegar ou da substância chegar na corrente sanguínea de maneira intacta, digamos assim, né? Já a via intramuscular vem logo depois, subcutânea, oral e transdérmica. Então, a via escolhida vai determinar a velocidade de entrada na circulação e alguns fatores críticos podem ser avaliados. Por exemplo, a administração intravenosa ela proporciona uma absorção rápida e uma resposta imediata. Porém, ela tem maior risco de gerar toxicidade, beleza? Por isso que é importante você entender que a dose efeito ou a toxicidade ou a dose resposta, ela depende também da via de administração.
Se você utiliza uma via de administração, por exemplo, intravenosa, e não se preocupa em fazer os cálculos corretos de administração, a chance dessa administração gerar uma toxicidade é muito mais alta do que, por exemplo, se você utilizar por via oral. Porém, se você espera uma resposta farmacológica, é óbvio que a resposta farmacológica na dose, numa via de administração intravenosa, ela vai ser muito mais rápida do que, por exemplo, por via oral. Bom, gente, agradeço você ter ficado comigo aqui em mais uma aula. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um comentário, de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.